Oi, gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da UPT UESC. Meu nome é Lavínia, sou professora de espanhol aqui da UPT e nós estamos sempre trazendo aqui vídeos sobre a prova de espanhol do Enem. Então, quem não assistiu os outros vídeos, corre lá no nosso canal, dá uma olhadinha lá naquela parte que fica playlists e vai ter tudo separadinho lá, todas as matérias, todas as disciplinas que vocês precisam saber para mandar bem no Enem. Então, não esquece de deixar seu like e enviar para o seu amigo, certo? Hoje nós vamos analisar um texto, resolver uma questão do Enem e falar um pouco aí sobre, né, as manifestações culturais, né, de outros países e que o Enem tá sempre batendo nessa tecla. Então, vamos para nossa aula. Então, gente, vamos para a leitura, né, do nosso texto. Observando aqui, a gente consegue, fazendo aquela nossa primeira leitura visual, a gente consegue perceber que é uma notícia, certo? A gente tem aqui embaixo uma descrição e tem disponível em notícias, então a gente já entende que é uma notícia, né? A gente pode entender também fazendo a leitura do enunciado da questão. A gente tem aqui, o Dia de los Muertos é uma tradicional manifestação cultural do México. De acordo com a notícia, essa festa perdura devido. Ou seja, a gente tem aqui mais uma vez, né? Podemos perceber que é uma notícia, o gênero notícia, e que vai falar aí sobre uma tradição, né? Uma manifestação cultural que acontece no México. E aí ele cita o nome que é o Dia dos Mortos, né? Fazendo aí uma tradução para o português. O que a questão quer saber? Ela quer saber o que mantém essa festa viva, né? Essa tradição viva até hoje no país. Então, vamos ler o texto. Ciudad de México. José Rodríguez camina junto a su nieto frente al altar gigante con ofrendas del Día de los Muertos en el Zócalo de la capital mexicana. Una tradición prehispánica que ocurre el 1 y 2 de noviembre de cada ano. Ou seja, né? O texto inicia falando, né? Citando ali uma pessoa, né? Que é como personagem, que na verdade é uma pessoa real, só que está aqui dentro desse texto como uma pessoa, né? Um personagem que participa aí da descrição, né? Do evento. Ele é usado como exemplo, né? De alguém que participa. E o texto fala, né, que esse José Rodrigues, né, ele sempre vai com o neto dele, né, todo dia 1 e 2 de novembro, de todos os anos, né, levar oferendas até o altar na capital mexicana, né? Então, a gente já entende, né, o que acontece, né, nessa festa dos Dias dos Mortos. A gente já entende que acontece tem um altar, né? Existe um altar muito grande que as pessoas levam oferendas, né? Para esses mortos, já que é comemorado o Dia dos Mortos, então as oferendas são para eles. E ela sempre ocorre nas datas 1 e 2 de novembro de todos os anos. E aqui o texto traz, dá para a gente notar com as aspas, né? A fala de José. Vengo con mi nieto porque quiero que vea que en México la muerte no solo es lo que ve en los noticieros, comenta. Então, ele fala aqui, né, o que ele diz nessa frase? Ele fala que ele sempre leva o neto dele para que o neto dele possa entender que a morte é além daquilo que a gente vê, né? Principalmente ele cita aqui noticieiros, que é como jornal, entendeu? Notícias. A gente sempre vê notícias, né, de morte e tal. E ele fala aqui que a morte é muito mais que isso. Então, ele acha importante, ele acredita que é importante para a educação do neto dele. Ele está apresentando, né, essa manifestação cultural para o neto desde pequeno. Vamos seguir. México consagra los primeros días de noviembre a homenajear a sus muertos. Las familias disponen coloridas mesas con las bebidas, platillos, frutas o cigarrillos favoritos de sus difuntos. Algunas incluso lo hacen directamente en los cementerios, a cuyas puertas se agolpan músicos para llevar serenatas a los muertos.
Toneladas de cempasúchil, una flor amarilla, son usadas para tapizar los panteões. Então, gente, do segundo parágrafo do nosso texto, né? As informações que a gente tem são que, né? Acontece, a festa acontece nos primeiros dias de novembro e que ela é feita para homenagear os mortos, né? As famílias, elas sempre arrumam a mesa com bebida, com comida, com peças, coisas favoritas, né, dos mortos, sempre fazendo referência às coisas que eles gostavam de fazer, de comer, a comida que eles gostavam de comer, a bebida que eles gostavam de beber em vida, né? E aqui também fala que algumas famílias, às vezes, vão até o cemitério, né? E levam serenatas, que são apresentações de música, né? Com cantores, aí eles levam violão, aí fazem uma música, né? E cantam, dançam. Uma festa mesmo, gente. Só que dentro do cemitério. Uma festa lá para os mortos, né? E aqui também fala de uma característica muito marcante dessa festa, que são essas flores amarelas, né? Que elas sempre são usadas, que é bem característico. Então, sempre vocês vão ver, que vocês verem fotos ou referências dessa tradição, vocês podem notar que essa flor, ela sempre está presente. E é isso. Agora vamos para o próximo parágrafo. Es uma fiesta para celebrar a quienes se han ido. É um pouco redundante, né, esse texto, né? No segundo parágrafo ele fala que é uma festa para homenagear os mortos, e no terceiro ele fala que é para quem já se foi, mesma coisa, né? Que é para quem já morreu. Aunque cada vez es más palpable la influencia de Halloween, México sí resiste a las tendencias que llegan del vecino Estados Unidos y conserva una de las fiestas más coloridas de su calendario, el Día de los Muertos. Esse terceiro parágrafo, né, gente, fala sobre a influência dos Estados Unidos nas outras culturas. A gente sabe que os Estados Unidos, né, é um país muito grande, muito, assim, uma potência muito grande, assim. E sempre tem, os outros países acabam sempre sendo influenciados, né, tanto em questões de cultura, assim, tradição, festa, como também em outras questões, né? E aqui o texto fala um pouco sobre isso, né, sobre essa influência do Halloween, né, que é o Dia das Bruxas, que acontece nos Estados Unidos. E aqui fala que o México, ele, apesar disso, né, ele resiste nas suas tradições, né, eles conservam, né, as festas que são tradicionais da região, e principalmente essa festa, que é uma das festas que aqui, como o texto fala, né, mais coloridas do calendário mexicano. Então, é uma das festas mais, apesar de ser o Dia dos Mortos, mais vivas, assim, que as pessoas mais gostam de participar, e tem muitas flores, muitas cores, e é basicamente isso. E no último parágrafo a gente tem o seguinte: um estudo da Procuradoria de Defensa do Consumidor, elaborado em outubro de 2009, reveló que el 81% de los casi 300 encuestados en 29 de los 32 estados mexicanos celebran el Día de los Muertos, frente al 4% que se decantou por Halloween. Então, no final do texto, né, ele fala sobre um estudo, né, realizado pela defesa do consumidor. A gente tem aqui palavras cognatas, então dá para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está que o texto está falando. Vai falar sobre a Profeco, né, que é um órgão que o texto cita, né, que realizou um estudo, que fala que 81% dos 300 e dos 29 dos 32 estados mexicanos, né, celebram o Dia dos Mortos. Ou seja, em mais lugares se celebram o Dia dos Mortos do que o Halloween. Apesar do Halloween existir lá no México, né, de ter essa influência muito forte, muito grande dos Estados Unidos, eles mantêm a cultura e a tradição deles de comemorar o Dia dos Mortos. Agora a gente pode vir aqui para nossas alternativas, né? No enunciado a gente tem o seguinte: o Dia de los Muertos é uma tradicional manifestação cultural do México. De acordo com a notícia, essa festa perdura devido. Vamos às alternativas, né? Ou seja, o que a gente está procurando? A gente está procurando, a questão que é, né, que a gente entenda por que até hoje essa festa acontece, né? Apesar de ser uma manifestação cultural tradicional antiga, por que até hoje ela é tão forte? Na letra A nós temos:
a homenagem prestada às pessoas que morreram pela glória do país. Não necessariamente, né, gente? A gente não tem aqui no texto nenhuma informação que ligue a festa a pessoas que morreram pela glória do país. Apenas pessoas que morreram, certo? Não tem a ver com pessoas que morreram pela glória do país. São pessoas que morreram no geral. Qualquer pessoa que morreu da sua família e você faz parte dessa cultura, eles têm essa, né, essa tradição de viver esse dia e fazer essas homenagens às pessoas que eles amam, né, e que já faleceram, independente de ter sido pela glória do país ou não. Então, essa não é a nossa resposta correta. Na letra B, nós temos os estudos que reafirmam a importância desse dia para a cultura mexicana. A gente também não tem no texto nenhuma informação sobre estudos que reafirmam a importância desse dia para a cultura mexicana, certo? A única informação que a gente tem, que podia talvez confundir a gente, é esse estudo aqui que o texto traz, né, da Procuradoria de Defesa do Consumidor, mas é um estudo que foi feito e que analisou que 4% a mais das pessoas preferem comemorar o Dia dos Mortos do que o Halloween. Então, não é sobre a reafirmação, né, da importância desse dia para a cultura mexicana. E justamente o que dá a entender é que não é necessário que haja, porque a população ela entende a importância do dia, né? Então não é uma coisa que vem se perdendo. E na letra C nós temos a reação causada pela exposição da morte de forma banalizada pelos noticiários. No primeiro parágrafo, a gente tem a palavra noticiário, né? Uma das pessoas, né, citadas aqui no texto, né, que tem até um trecho, né, que ele fala, uma entrevista, né, que ele fala sobre o Dia dos Mortos, né, que ele sempre tem costume de ir com o neto dele, que ele fala que acha importante que o neto vá com ele, justamente para que ele entenda que a morte é muito mais do que a gente vê nas notícias. Só que isso não é sobre a reação causada pela exposição da morte de forma banalizada pelos noticiários, né? A festa não é sobre isso. Até porque a festa acontece desde mesmo antes existir, né, televisão e noticiários. Então, essa não é a nossa resposta correta também. Na letra D, nós temos o seguinte: a proibição da incorporação de aspectos da cultura norte-americana aos hábitos locais. O texto fala sobre a incorporação, né, de aspectos da cultura norte-americana, né, e como isso, e quais são as consequências disso também. Mas ele fala também que ele não fala nada, na verdade, sobre proibição, né? Ele não fala nem nada sobre ser proibido a incorporação. Na verdade, ele fala que a população, mesmo havendo essa incorporação, né, dessa cultura norte-americana, eles não deixam de prezar pela cultura deles. Então, essa também não é a nossa resposta correta. Letra E, ao engajamento da população em propagar uma crença tradicional anterior à colonização. E essa é a nossa resposta correta, né, gente? A festa, ela dura até hoje porque a população não desiste da festa, ela tem uma ligação muito grande com a festa, e mesmo tendo toda essa influência norte-americana, e mesmo a gente vendo o século mudar, né, as coisas mudarem, a cultura se mantém firme e forte até hoje, porque a população faz questão que isso aconteça, faz questão de que as pessoas conheçam essa crença tradicional, né, que é antiga e que existe antes mesmo da colonização. Então, essa é a nossa resposta correta. Gente, agora nós vamos ver, né, um pouco mais sobre essas manifestações, né, tradicionais que acontecem nesses países de língua hispânica, né, que são aqueles países que falam espanhol e que o Enem sempre está trazendo essas questões, né, sobre cultura, sobre dança, sobre expressões artísticas, né, de diferentes formas. E, né, também diferentes países, não só da Espanha, tá, gente? Porque espanhol não é só Espanha, certo? Espanhol tem também México, tem aqui os nossos países vizinhos, né? Chile, Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, Sário, além das manifestações que eu trouxe para apresentar para vocês, é importante, né? Eu indico, na verdade, recomendo que vocês pesquisem outras manifestações e outras festas, né? Tradicionais, para que vocês tenham um leque maior, né, de conhecimento nesse sentido cultural, que o Enem sempre está batendo nessa tecla. Vamos dar uma olhada. Nessa capa do slide, eu trouxe aqui alguns elementos, né, bem marcantes dessas festas que fazem referência, né, aos países. Aqui nós temos, né, gente, a Feira de Abril, né, que acontece em Sevilha, né, na Espanha, e é uma feira muito famosa, né, tem ali algumas apresentações de dança, né, flamenco, que é um ritmo muito famoso na Espanha. Sempre as mulheres sempre usam, né, esses trajes, os homens também, trajes que eles usam em dança, né, em apresentação de dança do flamenco, porque as danças acontecem assim na rua mesmo. E aí também tem muita comida, né, eles fazem tendas assim, como se fossem barracas, né, para poder apresentar, né, comidas típicas, né, marcantes da gastronomia
de Sevilha, acontece algumas competições, né? Nós temos aqui, né, um festival também que acontece na Espanha, que é muito famoso também, que se chama La Tomatina, né? Essa festa, né, do tomate, a festa do tomate, que acontece em Valência, na Espanha, né? Ela acontece no mês de agosto. E, basicamente, né, as pessoas, elas jogam tomate uns às outras, né? Eles levam caixas de tomate, polpa de tomate, né? Gente, é incrível. Pesquisarem depois na internet fotos, imagens dessa festa, dessa manifestação, né? É muito tomate, tomate que não acaba mais. E aí eles levantam, as pessoas se levantam e rumam tomate um no outro, e um joga tomate para lá e sai todo mundo melado de tomate, que nem nessa foto aqui. Então, é um festival também muito famoso na Espanha. Nós temos aqui também o Dia dos Mortos, né, que acontece no México, que foi o que caiu na questão que a gente analisou do Enem, né, que é um dia onde eles celebram a morte, né, eles veem a morte como de uma maneira diferente, né, que a gente vê como fim, né, e aí eles celebram e aí eles fazem esses desfiles assim nas ruas, eles se pintam, se vestem. Lá tem essas caveiras, né, que é uma referência muito forte do Dia dos Mortos. Então eles sempre fazem esses desenhos no rosto, né, de caveira. Isso é muito famosa essa caveira mexicana. Aí nós temos aqui as flores amarelas no que o texto traz, né, como referência aqui nos olhos dessa caveira, nessa foto, por exemplo. Também é uma das festas mais famosas que existem entre os países de língua hispânica. Nós temos também, gente, aqui, né, essa manifestação, né, que na verdade é um festival, né, que acontece em homenagem a Inti, o deus do sol, né, que acontece em Cusco, sempre no dia 24 de junho. É um festival que marca ali o solstício de inverno, né? E aí eles fazem danças, aí nós temos também eles têm, né, algumas roupas típicas que eles mesmos produzem, né? Esses tecidos são bem típicos dessa cultura, né? A cultura inca. Então, é um festival também muito famoso, que vale a pena vocês darem uma olhada mais aprofundada, né? Sobre a história e tudo mais. Que o Enem sempre gosta de estar trazendo, eu estou sempre enfatizando nisso, porque é importante que a gente tenha um conhecimento prévio daquilo que a gente vai ler no Enem. Então, só de saber quais são os temas que o Enem mais pede, já dá para a gente ter uma ideia, né, do que a gente vai encarar ali na prova. Aqui nós temos uma festa que acontece na Argentina, né, que é a festa da Vendima, que acontece na Argentina, que é uma festa muito famosa, um festival anual, né? Que acontece sempre na primeira semana de março e celebra a temporada de colheita de uvas. Por isso que tem esse nome de vendimia, né? Que faz referência aí ao vinho, às vinícolas e etc. Então, é um festival muito famoso, né? E que reverencia o trabalho dos viticultores, né? Que são aquelas pessoas que trabalham com a colheita das uvas, a produção de vinho. E é muito famosa, vale muito a pena também vocês darem uma pesquisada, né? Tem a presença de danças folclóricas, culinária típica, exposição de carros, fogos de artifício. Nós temos aqui também, gente, outro festival muito famoso, né, que acontece na Colômbia, em Medellín, que se chama Feira das Flores, né? Para quem não sabe, Medellín é uma cidade, né, que é considerada como a cidade da eterna primavera, porque por conta do clima, né, da cidade, sempre tem flores, né? Onde você for lá, independente do clima, da época do ano que você for, você vai encontrar flores em Medellín. Então, Medellín é considerada a cidade das flores. E por isso eles fazem essa celebração, né? Que é o que acontece no mês de agosto, né? E eles fazem uma feira de flores, fazem exposições de várias espécies, desfiles. Tem também trajes
né, trajes que são característicos, que eles produzem, né, confeccionam para esse dia da Feira das Flores. A gente tem aqui na imagem, né, algumas referências de várias espécies de flores. Então, também é um festival muito famoso. Nós temos aqui a Mama Negra. É uma festa, né, que acontece no Equador, muito famosa, né, sempre nos dias 23 e 24 de setembro. E é chamada, ela leva esse nome de Mama Negra, porque a imagem da santa, né, tem o rosto pintado de preto. Então, por isso que tem ali esse nome, né? Tem ali também um pouco a ver com a cultura indígena, né, do Equador. E as pessoas, elas sempre desfilam, né, durante esse período de festividade, desfilam caracterizados, com roupas, e todo mundo anda com a máscara, né? São essas máscaras que são bem características, bem referência desse festival, que são essas máscaras negras, que fazem referência ao rosto da santa. E é isso, gente. Essas foram algumas das festas tradicionais, né? Nesses países de língua hispânica, que são países que falam espanhol. E como eu falei, né? É importante que vocês pesquisem em casa algumas outras. É bom sempre estar por dentro dessa parte cultural, né? Desses países, porque o Enem gosta de testar o conhecimento dos alunos nessas áreas. E esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham compreendido o assunto, certo? E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.